águas. Somos classe trabalhadora que lutamos e sonhamos com um mundo melhor, mas também justo, social e ambiental. O grande educador Paulo Freire afirmava: se na verdade não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo, e se não é possível mudá-lo, sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo utilizar toda a possibilidade que tenha para não falar da minha utopia, mas participar de práticas com elas coerentes. E a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas ela faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Foi com esse espírito freiriano que sempre nos orienta e nos inspira que em abril no abril desse ano iniciamos o nosso ciclo de debates formativos do COP30, falando sobre soberania, crise climática, transição justa e a luta sindical, pois nada sobre nós sem nós. Assim, definimos a participação dos trabalhadores e trabalhadoras na COP30, que se realizará em novembro, em Belém do Pará, pois meio ambiente só com trabalho decente. E então, mais uma vez, né, o nosso lema, nada sobre nós sem nós. A concepção cutista nos ensina que não há formação sem estratégia política. Então, esse ciclo, ele dialoga com os eixos de atuação da nossa central de 2025 e também ele está inserido no Plano Nacional de Formação, incluindo o projeto de formação com a DGB, elaborado pela Rede Nacional de Formação. Até hoje, então, nós já realizamos 7 encontros que foram organizados pelas escolas sindicais e pelas secretarias da Secretaria Nacional de Formação Geral, Relações Internacionais e de Meio Ambiente, e com os temas que serão debatidos na COP30. Dentre os temas que foi abordado durante todo esse percurso de ciclo formativo aqui, eles foram, né, a importância da COP30 para a classe trabalhadora, o que temos a ver com isso, que foi o primeiro encontro, então, pela Secretaria Nacional de Formação. Tivemos também o segundo, Transição Justa, Crise Climática e Social, realizado pela Escola Sindical Chico Mendes, na Amazônia. O terceiro deles, A Vida na Água, na Terra e no Ar, pela Escola 7 de Outubro. O quarto, Segurança Alimentar e Nutricional e a Transição Agroecológica, realizado pela Escola de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha. O quinto, Justiça e Mudanças Climáticas e os Impactos Sociais, Econômicos e na vida para a classe trabalhadora, que foi realizado pela Escola Sindical Nordeste, Marisa Paiva de Moraes. E o desafio, né, de tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, então, pela Escola Sindical de São Paulo. Paz e Justiça Social nos Campos, Florestas e Águas, pela Escola Sindical Centro-Oeste, a EcoCut, e aí, então, chegamos depois no nosso encontro de hoje, né? E dentro da boniteza e alegria dentro da boniteza e da alegria que se dá o nosso processo de aprender, dialogando e ouvindo os outros e as outras, com nossos muitos convidados e convidadas e com todos os participantes, foi que aconteceu, né, ao longo desses 3 meses. Aprendemos, ensinamos e muitas coisas novas, e isso foi ressignificado. Isso nos deu mais ânimo, força, coragem e esperança, que a nossa tarefa enquanto classe trabalhadora ela é insistir sempre e interferir nos rumos do nosso país, pois só haverá justiça climática com o combate radical às desigualdades e com um país soberano. Agora eu só preciso vir aqui. E hoje, então, nós celebramos a finalização deste ciclo. Hoje, realizando o 8º encontro, e o nosso tema é Transição Energética Justa e Eventos Climáticos. E nós temos uma especificidade na região sul que tem enfrentado fortemente a questão de sentir, né, os desafios que os desafios da crise climática. Nesse encontro de hoje, precisamos ressaltar: a desigualdade social é uma das maiores crises da nossa época,
e as mudanças climáticas exacerbam essa realidade. É inegável que os mais pobres são os que mais sofrem com os fenômenos climáticos extremos, mesmo sendo os menos responsáveis, os dados nos mostram, pela emissão de carbono. Diante disso, precisamos nos questionar: será que as soluções propostas para resolver a crise climática realmente buscam um futuro sustentável para toda a humanidade ou apenas atendem aos interesses de uma minoria poderosa que lucra com o modelo atual? É preciso ter em mente que o caminho para a sobrevivência do planeta deve passar necessariamente pela redução das desigualdades. A catástrofe que abateu sobre o Rio Grande do Sul, com inundações históricas que transformaram cidades inteiras em lagos e deslocaram centenas de milhares de pessoas, chocou o Brasil e o mundo. A dimensão disso tomou proporção tão grande que, por um tempo, a atenção global se concentrou na resiliência e no sofrimento do povo gaúcho. No entanto, enquanto as águas subiam no sul do Brasil, o outro lado do hemisfério também enfrentava a fúria do clima. Um exemplo recente pôde ser observado no Texas, nos Estados Unidos, atingido recentemente por tempestades torrenciais e inundação, que deixaram dezenas de mortes e causaram destruição em vastas áreas do estado. O paralelo entre esses dois eventos, separados por milhares de quilômetros e por hemisférios, é inegável, embora os fenômenos meteorológicos específicos possam ter particularidades regionais. A causa do fenômeno é a mesma, a crise climática. As chuvas sem precedentes no Rio Grande do Sul foram potencializadas por um bloqueio atmosférico e por um rio atmosférico, vindo da Amazônia. Da mesma forma, as tempestades do Texas foram alimentadas por uma atmosfera mais quente e carregada de umidade, resultado direto do aquecimento global. Os dois episódios são manifestações distintas de um mesmo problema sistêmico. Essa coincidência geográfica e temporal serve como um lembrete poderoso de que, se a crise do clima não é problema isolado de um país ou de uma região específica, os eventos do Rio Grande do Sul e do Texas são apenas duas faces da mesma moeda, que se manifesta de forma diferente em cada canto do planeta. Enquanto um local enfrenta inundações catastróficas, outro lida com secas prolongadas, ondas de calor extremos ou incêndios florestais devastadores. A interconectividade do sistema climático global significa que as emissões de carbono de um lado do mundo podem causar desastres do outro. Precisamos estar atentos, fortalecer o debate e inserir esse tema nas pautas sindicais. Hoje, cada decisão que tomamos é um eco que ressoará por gerações no único lar que temos, o nosso planeta. Por isso, nada sobre nós sem nós. É isso, pessoal. E aí, com muita preocupação, mas também com muita responsabilidade e compromisso que nós temos enquanto classe trabalhadora, e por perceber a importância desse debate e de aprofundar a nossa leitura também sobre esse tema, é que mais uma vez nós nos reencontramos nesse espaço virtual e presencial para tratar de um tema tão necessário e de interesse da classe trabalhadora. E especialmente do movimento sindical, que está aí no dia a dia, junto com as pessoas que são as maiores impactadas com tudo isso. E é por conta desse compromisso e dessa responsabilidade que o nosso encontro de hoje vai abordar o tema da transição energética justa e eventos climáticos. E para contribuir com o trabalho desta noite, que está, né, sob a responsabilidade da Escola Sul neste momento, e também é o nosso último encontro deste ciclo, nós convidamos agora o coordenador geral da Escola Sul, da CUT, o Celso Wojtkowski, para conduzir esse próximo momento. É com você, Celcinho. Muito bem. Boa noite, cada companheiro, cada companheira. É uma satisfação, uma alegria recebê-los todos e todas, mesmo que de uma forma online, para a gente fazer este debate tão importante, tão significativo para o nosso país e para o nosso planeta. E certamente a gente queria começar esse debate, talvez de uma forma mais alegre, de uma forma mais
otimista, de uma forma mais grandiosa, de fato pensando em grandes possibilidades de fazer com que o nosso ambiente climático fosse melhor. Mas, lamentavelmente, a gente amanheceu hoje pensando o que cada deputado federal, cada deputada federal fez contrariamente ao que o nosso planeta exige, pede de uma forma muito clara e muito objetiva. Na calada da noite, infelizmente, e de uma forma nefasta, foi aprovado na Câmara dos Deputados o PL 2159, que é o chamado PL da devastação do meio ambiente. É um PL que é um projeto que permite autodeclaração, que dispensa análise técnica prévia, que enfraquece a participação dos órgãos importantes, órgãos técnicos na avaliação para que empreendimentos, enfim, sejam áreas, sejam liberadas, assim por diante. Então, a gente vai começar hoje nesse clima já, assim, de uma certa forma de revolta, inclusive, porque a gente tem dialogado, tem batalhado, tem construído elementos para termos um ambiente melhor no nosso planeta. Mas é esse o clima que estamos. Então, agradecer a todos e hoje, de forma especial, o nosso último encontro dos nossos diálogos formativos, os companheiros da CUT Nacional, a companheira Rosane Bertotti, a companheira Rosalina, o companheiro Renato, secretário-geral, e o companheiro Lisboa, das Relações Internacionais, como tantos outros companheiros e companheiras que estão acompanhando aqui. E agradecer já antecipadamente os nossos companheiros, nosso companheiro Vicente Halber e a nossa companheira Renata Beluces, que se colocaram à disposição para colaborar nesse debate, nessa construção que a gente tem feito pelas escolas sindicais, escolas de formação da nossa Central Única dos Trabalhadores, da nossa rede de formação, dialogando nesse rumo para a COP30 e que de lá saia, de fato, políticas que façam, de fato, o enfrentamento a essa crise climática que nós vivemos. Então, nós vamos ter aqui o grande companheiro, engenheiro, especialista em planejamento estratégico e ambiental de Porto Alegre, o companheiro Vicente Halber. É um camarada que tem se dedicado praticamente toda a sua vida nessa construção, nesse diálogo de aprimoramento de políticas, tanto quanto gestor público, tanto quanto companheiro do dia a dia, enfim, dessa luta pelo um ambiente melhor, um ambiente climático melhor. E a companheira Renata é doutora em ciências pelo ProLamp da USP e no DIESE pertence ao quadro da escola DIESE de Ciências do Trabalho em São Paulo. Então, são os companheiros que vão estar fazendo aqui esse debate conosco. Nós não vamos ter tempo hoje de abrir um espaço para perguntas ou observações de forma falada, ao vivo, enfim. Então, todo mundo que quiser fazer pergunta, observação, por favor, por gentileza, use o chat para fazer, que a gente vai depois, ao final das falas do companheiro Vicente e da companheira Renata, a gente vai repassar isso e eles terão mais 5 minutos cada um para fazer as observações. Então, nós teremos, companheiro Vicente, começando contigo, em torno de 25 a 30 minutos para fazer a sua explanação. Depois a companheira Renata também esse tempo. E depois a gente vê as observações que estão no chat. E depois a gente vai para os encaminhamentos finais. Os encaminhamentos finais serão feitos pela companheira Rosane Bertotti, que daí já é rumando para a COP30. Tá bom? Vicente, eu te aviso quando tiver 20 minutos, tá bom? Contigo a palavra. Já te agradecendo de coração e consciência. Boa noite, caro Celcinho. Boa noite à direção da CUT, da área de formação, a Rosane, a Elenir aqui do Rio Grande do Sul, imagino. Esse tema sobre crise climática, eu passei hoje de manhã por Celcinho, o meu último artigo na coluna do Brasil de Fato, que eu uso todas as semanas. É exatamente sobre transição energética justa, que encaixa exatamente com o tema que nós devemos desenvolver aqui. Antes desse artigo, há um outro conjunto de artigos meus, também no site do Brasil de Fato, que falam sobre a crise climática, suas origens,
seus prejuízos, quem são os mais prejudicados, etc. Então, muitas coisas, o Celcinho me dá 30 minutos para falar de um tema dessa envergadura, eu vou ter que fazer síntese, coisa que eu não sei fazer. Então, eu quero alertar que boa parte do que eu deveria falar eu vou omitir, mas está naquele artigo que ele distribuiu a vocês. Segundo alerta que eu preciso fazer é o seguinte: eu estou há 2 semanas peleando contra uma gripe. Alguém de vocês vai dizer, mas tu não tem vergonha na cara, já não foi fazer um teste do Covid, do H1N1, esses testes todos eu fiz. E não tenho nenhum problema com estas doenças. E alguém vai dizer, mas se tu não foi no médico ainda, eu já fui 2 vezes ao médico. E eu estou literalmente dependente químico aqui, com vários remédios que vão desde o velho melagrião até comprimidos antibióticos. Mas hoje de manhã eu ainda estava gravando um programa para uma televisão que teve que ser interrompido 3 vezes, porque me dá um acesso de tosse e eu não tenho outra coisa a fazer senão tossir e parar até que ela passe. Mas na verdade, o que o Celcinho, esse convite do Celcinho, está promovendo para mim, eu fico muito contente com isso, quero agradecer desde já, um reencontro meu com a CUT. O Celcinho não falou, talvez a coisa mais importante do meu currículo, que eu sou um dos fundadores da CUT do Rio Grande do Sul. E naquela década de 80, nós desenvolvemos amplamente na CUT, eu tive a oportunidade de participar disso, do impacto das novas tecnologias para os trabalhadores. Nós tínhamos aqui na CUT do Rio Grande do Sul uma Secretaria Estadual de Tecnologia e Automação e replicávamos esta estrutura na CUT Nacional através da Comissão Nacional de Tecnologia e Automação. Na CUT Nacional, essa comissão era coordenada por um sindicalista bancário, certamente vocês já ouviram falar dele, um tal de Olívio Dutra. Nós fizemos uma conexão forte nesse tema com a Europa, especialmente com a Itália, a França, a Alemanha, para ver como é que os trabalhadores estavam enfrentando esta situação lá. Obviamente que concluímos muito rapidamente que não se pode ser contra a introdução de novas tecnologias. Mas, se isto representava ganho para a sociedade, especialmente ganho para os donos da produção, nós verificávamos que os principais atingidos eram exatamente os trabalhadores. Por quê? Porque era uma substituição da sua mão de obra e profundamente transformação dos modos de trabalhar, inclusive várias profissões, como nós alertávamos já naquele tempo, várias profissões deixaram de assistir e outras perderam importância. Por exemplo, os bancários, que lá na década de 70, 80 tinham uma importância muito grande, e hoje não tem mais esta importância, porque nós mesmos usamos o celular, o computador para fazer operações com os bancos, não necessitamos mais dos bancários. Nós fizemos seminários por várias regiões do país, produzimos bibliografia e foi um trabalho importante que se fez em função da transformação da humanidade que estava ocorrendo e que continua fortemente ocorrendo com as novas tecnologias. Hoje, a chamada inteligência artificial nada mais é do que uma extensão deste processo das novas tecnologias. Mas o que eu quero ressaltar, e isso que eu devo fazer aqui, é que hoje esse processo de novas tecnologias, como eu disse, ele não tem como ser estancado.
O que nós temos que fazer, como nós já sugeríamos naquela época, nós apenas não desenvolvíamos uma pauta reativa, mas nós também desenvolvíamos uma pauta proativa. Por exemplo, sugeríamos que, na medida que o trabalho das pessoas não fosse mais tão necessário, que se reduzisse a jornada de trabalho. Isso foi vitorioso em vários países da Europa, mas em nosso país isso é uma desgraça, né? Porque temos uma elite que é o que é, e aqui as transformações, especialmente as transformações sociais, são terríveis, motivo pelo qual o nosso país, embora seja a sétima, oitava, nona economia do mundo, tem a distorção social tão violenta como tem. Então, agora enfrentamos uma outra transformação a nível do planeta. Olha só, essa tem que ser estancada mesmo, porque senão, como já disse o Papa Francisco, nós vivemos numa casa comum. E se essa casa comum é afetada do jeito como é afetada, ela não resistirá. Portanto, a própria sobrevivência nossa está em jogo, né? E porque está em jogo? Porque nós conseguimos, literalmente, fazer transformações tão negativas na natureza que ela não consegue mais se equilibrar no planeta e proporciona essas crises climáticas, esses eventos climáticos terríveis que nós estamos vivendo. Já se falou na questão da inundação do Rio Grande do Sul. Eu devo ter companheiros aqui do norte do país, da Amazônia. Eu estou muito assustado com o que temos visto nos últimos anos na Amazônia. Já tivemos 2 secas terríveis, daquelas assim, das imagens que se via, eram afluentes do Amazonas literalmente secos. Os pescadores que viviam em casas, nas suas casas dentro do rio, essas casas estavam penduradas nos barrancos, em volta dos barrancos, milhares de peixes mortos. É uma cena que, se fosse vista por Dante Alighieri, ele se assustaria. A gente costuma dizer, diante de cenas dessa ordem, de cenas dantescas, mas eu acho que o próprio Dante Alighieri se assustaria com aquela seca. Agora, pelo que eu sei, estamos vivendo uma nova inundação muito forte. Veja, estas situações, elas tendem a se repetir, e não sou eu quem diz, são os estudiosos que verificam e mostram isso através de dados, que elas tendem a se repetir e tendem a ser cada vez mais intensas. Quem sofre com isso? Quem tem menos recursos, principalmente os trabalhadores de uma forma em geral. Portanto, estas transformações que nós enfrentamos hoje, nós precisamos realmente estancar. E aí nós vamos entrar um pouco, eu vou ter que detalhar um pouco assim, o que acontece do nosso planeta Terra, para daí ver como é que a gente pode agir. O que acontece é que nós, o planeta Terra, se não fôssemos raios solares, nós não seríamos ninguém. Porque toda a energia, e incluindo o calor, vem do planeta Sol. Sem isto, nós seríamos certamente uma bola completamente escura, sem luz, sem vida, sem nada. Bom, com os raios solares, nós precisamos do calor solar para exatamente ter o nosso planeta aquecido e para que ele possa se desenvolver ambientalmente. Acontece que, para isso, precisa uma estufa, o chamado efeito estufa. Quem faz o que é essa estufa? Os raios solares, especialmente os de ondas mais compridas, os infravermelhos, eles batem na Terra, voltam, e aí esta estufa, que é formada pelos gases de efeito estufa, seguram parte desse calor. Qual é o problema?
O problema é que nós conseguimos emitir muito mais gases de efeito estufa do que o necessário. Portanto, o calor que é segurado por este efeito estufa, ele é demasiado grande. E, com isto, se aquece o planeta. Por exemplo, o mar, os mares, os oceanos, que ocupam 70% do planeta Terra, eles mantêm um equilíbrio de temperatura, eles retêm boa parte desses raios solares e conseguem equilibrar. Na medida que há um sobreaquecimento, há um degelo nos polos, né? E o mar fica maior e aí perde-se este controle. Como se perde o controle em toda a natureza, nós poderíamos passar 3 horas agora explicando como é que se perde esse controle da natureza. Quem faz o regime de frio, calor, chuvas, secas, é a natureza. O problema é que a natureza perdeu as contas. Aliás, nós fizemos a natureza perder as contas literalmente. Bom, onde estão os maiores emissores de gases de efeito estufa? Estão naqueles combustíveis, naqueles minérios que a natureza levou mais de 120 milhões de anos para produzir, ou seja, no petróleo e no carvão mineral, principalmente. Por isso mesmo chamado de recursos não renováveis. Portanto, na medida que nós os queimamos, eles se extinguem. E este é um dos problemas. O problema é de como nós estamos os utilizando. Na medida que nós usamos para gerar calor, para gerar energia, para usar no transporte, eles são excelentes geradores de gases de efeito estufa. O caso brasileiro, eu vou detalhar daqui a pouco. A questão é que os chamados recursos não renováveis, eles são amplamente dominantes dos países de primeiro mundo. Naquele texto que eu mandei hoje de manhã, se pode ver que em 2022 essa situação já melhorou, mas em 2022 mais de 80% de todas as energias utilizadas no mundo eram de recursos não renováveis. Vejam, então, a empreitada que nós temos pela frente, né? Na área de geração, na chamada matriz, esta é a chamada matriz energética, em que você verifica o conjunto de todas as energias que são usadas. Na matriz elétrica, se verifica o conjunto de todas as energias utilizadas para a geração de energia elétrica. Então, no caso da matriz elétrica do mundo, a internacional, também mais de 50% dos recursos utilizados são, e aí eu já vou dizer quais os países principais que utilizam isso, são os chamados países de primeiro mundo. A China é o país que mais gera gases de efeito estufa, mas a China também é o país que mais produz recursos renováveis hoje. E é o país que mais produz carros elétricos. A grande solução para a substituição dos motores a combustão são os veículos elétricos. Eu tenho dito que esta é uma grande revolução que nós vamos ver no planeta. Vocês já imaginaram a cidade de vocês sem aqueles gases saindo dos canos de descarga e praticamente sem ruído e a poluição completamente diminuída? Ora, isto realmente será uma das revoluções da nossa época, uma das revoluções tecnológicas necessárias para nós recompormos minimamente o equilíbrio com a natureza. A China é hoje o maior produtor de veículos elétricos. O segundo maior gerador de gases de efeito estufa é o ilustríssimo
país comandado pelo ilustríssimo senhor FTP Trump. O Trump é o horror dos horrores, neste sentido, porque ele não só tem incentivado o uso de veículos a combustão, como está retirando todas as verbas da chamada transição energética. O que é a transição energética? É você substituir as energias não renováveis por energias renováveis. E quando nós falamos em energia, transição energética justa, nós temos que ver como isto é feito de forma a não cometer mais injustiças ainda do que a crise climática já vem ocorrendo. Bom, no caso brasileiro, é muito importante a substituição dos veículos automotores a combustão nos grandes centros. Nos grandes centros, eles têm uma participação aproximada de 60% a 70% da geração dos gases de efeito estufa. Então, por isso que eu insisto tanto na importância, não só disto, porque eu acho que a arborização nos grandes centros faz um efeito muito grande. A valorização do saneamento básico é fundamental para todos os municípios para equilibrar a natureza do nosso planeta. Então, essa questão no Brasil. Só que no Brasil, como um todo, a gasolina, o diesel, o petróleo, o carvão mineral participa hoje muito pouco do Brasil, né? Quem é o maior gerador de gases de efeito estufa no Brasil? Pasme, são as queimadas, as derrubadas de florestas e a degradação dos nossos biomas. Isto chega a ser 45% da geração de todos os nossos gases de efeito estufa. A segunda maior contribuição. 20 minutos, companheiro Vicente, tem mais 10. Nossa Senhora, mal estava na introdução. Bom, vou tentar acelerar. Então, a segunda maior contribuição é os modos de produção agrícola e pastoril. Assim como o presidente Lula, eu também acho que não precisa queimar nada de floresta, que não precisa cortar a árvore para produzir mais e melhor. Existe já um plano chamado Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que deve ser implementado e que produz muito melhor e muito mais. Portanto, tem solução. E a questão das queimadas e do deflorestamento, para mim, é uma questão de segurança nacional. Ela devia estar sendo tratada, sim, pelas forças, pelo Exército, pela Marinha, para que se evite isso o quanto antes. Isso é possível evitar? Claro que é possível evitar. Na Amazônia, se produz os chamados rios voadores. Vem da própria evaporação da floresta amazônica. Esses rios voadores nada mais são do que grandes blocos de nuvens que voam por toda a América do Sul, mas especialmente para o populoso centro-oeste do nosso país, Rio de Janeiro, São Paulo. Não por acaso nós verificamos sintomaticamente nos últimos anos grandes inundações, ora, e grandes secas depois, exatamente nesta região. Portanto, o nosso trabalho, a questão da redução dos gases de efeito estufa não se faz apenas com a transição energética, mas ela no planeta, ela é o principal elemento. Então, desde 1800, eu vou indo para as conclusões agora, Celso, depois a gente pode ampliar um pouco mais essa coisa. Desde 1850, a história da humanidade
tem um vetor, que é o petróleo. Se nós passarmos a usar o petróleo muito menos, isto vai mudar, as guerras em torno do petróleo vão terminar. O que vai acontecer com a maioria das grandes empresas petrolíferas, isso já acontece com a Petrobras, é a transformação da empresa de petróleo em empresa de energia, em que ela vai, a principal energia que nós devemos produzir para substituir o petróleo é energia elétrica. E a Petrobras, há muito tempo, já é uma empresa de energia. Ela só não, ela precisa avançar mais, entrar mais na questão do setor elétrico, participar, por exemplo, mais do setor elétrico, das eólicas, das placas fotovoltaicas, etc. Isso também acontece com grande parte das outras economias. E agora, os trabalhadores deste setor, tanto do petróleo como do carvão mineral, eles precisam ter oportunidade de serem realocados, eles não podem ser demitidos em função da transição energética. Por isso, quando se fala em transição energética, a transição energética justa tem várias questões fundamentais. A primeira delas é quem são os principais geradores de efeitos dos gases de efeito estufa? Os países ricos. Portanto, eles têm que promover a maior redução da geração de gases de efeito estufa. No caso brasileiro, é possível acabar com as queimadas e os deflorestamentos? É possível produzir na agricultura de forma diferente e também nas indústrias de forma diferente? Portanto, nós podemos ser um país de vanguarda na transformação. Os trabalhadores precisam ser realocados, eles precisam ter outra possibilidade de continuar seu trabalho ou mesmo serão necessários na própria transição energética. Isto precisa ser garantido. Então, primeiro item da transição energética justa: os países ricos têm que pagar a conta, têm que eles se transformar, os seus modos de vida. Os Estados Unidos consomem 20% de todo o petróleo que é produzido no planeta. Os europeus usam 1/3 da energia que usam os norte-americanos. Eu pergunto para vocês, os europeus vivem pior do que os norte-americanos? Então, esse esbanjamento de energia que é feito nos Estados Unidos, isso tem que mudar. O planeta não resiste a isso, né? E aí não adianta vir com aquele papo de que os Estados Unidos não assinam mais os acordos internacionais, as COPs. O Lula está tentando trazer o Trump para Belém, na COP30, não, e faz corretamente. Por quê? Porque ele tem que ser. Se ele assinou ou não assinou as COPs anteriores, pouco importa. O fato é, como diz Francisco, nós estamos numa casa comum. Se ele gera muito gás de efeito estufa, isso afeta o planeta como um todo, não afeta só os Estados Unidos. Então, primeiro item da transição energética justa: os ricos têm que pagar a conta, têm que reduzir mais a sua geração. Segundo item, os trabalhadores precisam ter oportunidade de poder continuar o seu trabalho. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um caso típico, que é em Candiota, onde existe a exploração do carvão mineral e a geração de energia elétrica através do carvão. Eles estão reivindicando corretamente um período para que a economia de Candiota possa ser transformada. É possível, por exemplo, produzir insumos para os adubos, para os fertilizantes, que nós somos importadores através do carvão. Assim como se pode ter também outras, consumir muito menos petróleo, por exemplo, mais na petroquímica, onde ele compre
uma função importante. Então, essa transição, para ela ser justa, ela precisa contemplar essas transformações, ela precisa contemplar os trabalhadores, os trabalhadores. E ela só será justa. Aí eu vou chover no molhado aqui com dirigentes da CUT. Ela só será justa porque quem são os mais atingidos pelos distúrbios climáticos? Os mais pobres, né? Os que têm menos condições. E esses distúrbios também são um fator de aumentar as diferenças de renda, a nossa enorme injustiça social ainda mais. E a transformação energética só será justa se tiver uma intensa participação da população. Primeiro, exigindo que se faça isso, que a transição energética ocorra muito mais rapidamente do que está ocorrendo. O planeta precisa, porque ele já sobreaqueceu além da conta. Não é possível aquecer mais. Com esse aquecimento, já temos um problema de ter que nos preparar para esses eventos que vão ocorrer sistematicamente daqui para frente. E que ela seja justa, que os seus benefícios venham a ser distribuídos para a sociedade toda, assim como ocorre, assim como deveria ocorrer com a introdução de novas tecnologias. E aí, não preciso dizer, vocês já sabem disso muito melhor do que eu, o papel da CUT, mais uma vez, será estratégico, fundamental. Obrigado. Muito obrigado, companheiro Vicente. Foi rigorosamente nos 30 minutos, companheiro Vicente. O cara que foi dirigente, fundador da CUT, sabe o que é usar bem o tempo, né, companheiro Vicente? Como eu disse, Celcinho, tem umas coisas aqui que eu cortei literalmente a explicação. Está lá no artigo. Muito bem, mas valeu 100%. Depois a gente vai passar agora para a companheira Renata. E aí, todo mundo que quiser fazer a sua pergunta ou a sua observação, faça lá no chat e depois a gente retorna aqui para fazer um apanhado geral das observações e voltar de novo um pouco com o Vicente, um pouco com a Renata, ali uns 5 minutos cada um, para encerrar depois. Então, companheira Renata, da mesma forma, 30 minutos, aviso nos 20. Obrigado, bem-vinda. Boa noite, obrigada, Celso. Antes de mais nada, queria agradecer o convite em nome do DIESE, particularmente em nome da Escola DIESE Ciências do Trabalho. Gostaria de agradecer a Salete, com quem eu conversei, para me ajudar a entender a atividade e que a gente fizesse a melhor contribuição possível. E agradecer a todos vocês, né, que estão aqui. A gente sabe que não é necessariamente muito fácil, né? A gente, depois de um dia de trabalho, ainda à noite se dedicar para a formação. Mas, como classe trabalhadora, ninguém falou para a gente que seria fácil, não é, e cá estamos. Bem, a provocação, ela feita foi também muito relacionada à COP30, né? Então, eu vou dialogar um pouco com isso, por essa provocação, mas eu também queria fazer aqui com vocês um recorrido, vamos dizer assim, de como é que a questão ambiental ela afeta o trabalho, tanto do ponto de vista do indivíduo, do grupo, ou até de características que são bastante mais difusas, né? Que atingem de maneira em geral a classe trabalhadora, né? Não só a classe trabalhadora, mas em especial a classe trabalhadora. Eu acho que vale a pena a gente fazer um pouquinho esse recorrido, porque há uma necessidade de ainda, e a COP tem nos proporcionado uma alavanca para que isso seja feito, de como é que a gente combina as discussões de trabalho e de meio ambiente. Hoje, essas discussões de trabalho e meio ambiente, inclusive no campo da ciência, no campo da sociologia do trabalho, no campo das ciências sociais, no campo da economia, elas ocorrem
cada uma na sua baia, cada uma na sua raia. E a gente tem um desafio de epistemológico, e como a gente está numa escola também, acho que vale a pena a gente falar disso, nesse ambiente que a gente tem aqui, é uma escola, a Escola Sul, que é tradicionalíssima, né, que tem décadas aí de atuação, que a gente se proponha a esse debate, ou que pelo menos a gente toque nele, né? Que essa ciência que a gente está produzindo para compreender esses fenômenos, elas estão ainda muito incipientes. Então, vamos lá, é como se eu estou olhando para um fenômeno da realidade, que é o mundo está mudando, o mundo vive uma emergência climática. Aqui, com toda certeza, né, ninguém é negacionista do clima e nem de outros negacionismos que fazem tão mal à coletividade, né? E esse fenômeno, ele exige que a gente o observe, o interprete e que a gente retorne a ele como sujeitos de ação que todos nós somos aqui, enquanto dirigentes sindicais, enquanto formadores, esse sujeito retorna. Então, eu estou falando muito daqui do próprio método marxista, que é olhar para a realidade, abstrair a realidade, interpretar essa realidade, né, vamos dizer assim, no campo das ideias e retornar a essa realidade como uma forma de, não é a palavra mais correta, mas aqui no campo das metáforas, para a gente testar essa realidade. Então, a gente está passando por esse momento também em que a gente observa os fenômenos, mas a gente ainda não tem toda a ciência, toda essa lente disponível para olhar esses fenômenos. Então, as discussões, elas estão sendo muito importantes nesse momento, o crescimento delas. E eu tenho certeza que a gente está aqui fazendo essa discussão no sentido rumo à COP30, né? Então, nós somos um pedacinho, um grãozinho de areia na construção desse Saara aí que a gente precisa fazer de conhecimento a respeito da relação trabalho e meio ambiente. Eu não poderia deixar de falar isso num ambiente de uma escola de formação da classe trabalhadora. Nós temos um desafio também metodológico, tá? Se apresenta um desafio metodológico para a gente observar o fenômeno de trabalho e meio ambiente. Os fenômenos, aquilo que está colocado na prática. Eu vou citar aqui algumas coisas, mas eu tenho certeza que vocês aí no chat podem colocar mais coisas, e vocês com certeza vão pensar em mais coisas enquanto eu vou falar disso, dessa listinha que eu tenho aqui. Efeitos. O que já acontece e o que não está no futuro, o que está no momento presente já. A gente tem que a emergência climática na crise ambiental, ela afeta os trabalhadores do ponto de vista da sua saúde. O calor no ambiente de trabalho ou a exposição direta ou indireta a agentes nocivos, que cresce muito porque a gente exige cada vez mais a natureza e essa exigência da natureza a gente compensa ela na agricultura com os agrotóxicos, né? Eles vêm também para normalizar, para fazer eu estou chamando de normalização, mas eu sei que não é o termo correto, do solo, mas eles também vêm para que a gente possa extrair muito mais de uma mesma área, ou muito mais de uma área, inclusive, menor, né? A gente já assiste perda de postos de trabalho por postos de trabalho e emprego, tá? Então, postos de trabalho, eu estou falando dos postos de trabalho no mercado formal, que o CAGED todo mês vai lá e vai falar ó, desligamentos, admissões e um saldo. Mas existe também uma outra dimensão que também faz parte da classe trabalhadora, que não é o emprego formal, né? Que não é o vínculo formal, mas é quase metade da classe trabalhadora brasileira, e é um grande desafio para o sindicalismo, que é o emprego. Então, a informalidade, ou no caso, diretamente, a perda da qualidade ambiental faz com que trabalhadores percam postos de trabalho. Exemplo, pescadores artesanais. Se a qualidade ambiental da área onde ocorre a pesca piora, ele não pesca. Né?
E também outros trabalhadores, seja na agricultura, seja na que depende da pesca, mas que tenham um vínculo, caso isso piore, e acontece, não tem como trabalhar. Ou não tem como a empresa que o contrata manter essas pessoas empregadas por diante de uma situação que se estabelece num prazo mais delongado. A gente tem perda de postos de trabalho em atividades danosas e sem possibilidade ou viabilidade de esverdeamento, que é o que o nosso colega, o nosso companheiro Vicente citou, por exemplo, o caso de Candiota. Em Candiota, embora há algumas discussões sobre a possibilidade de esverdear o carvão, ela não conseguiu ainda demonstrar uma viabilidade econômica relevante e para que seja feita uma gestão de forma clara, claríssima, né? Então, se essas atividades e elas emitem muito CO2, ela precisa ser diminuída ou até eliminada e extinta. E aí eu falo também num outro prazo, num prazo maior do próprio petróleo, né? O que que a gente vai fazer com o petróleo? Quando a gente fala de transição energética, a gente está falando do petróleo. Agora, diminuir ou cessar essas atividades, elas implicam em perda de postos de trabalho. E aí, se não entra a transição justa, que é isso que o Vicente falou, no caso de Candiota, ou não entra um outro mecanismo, eu tenho um grave dano aos empregos e às regiões, né? Cada caso vai ser um caso. O caso de Candiota, por exemplo, é a parte mais industrializada do Pampa Gaúcho, é Candiota por causa das térmicas, né? E ali, hoje eu recebi um dado, inclusive foi do Dari Krain, que é um grande colega aí da Escola Sul, né? Ele foi parte da Escola Sul. A gente estava juntos hoje de manhã e a gente falou disso. E ele falou: Olha, Candiota, eu estive olhando esses dias, a renda média caiu pela metade já. É isso que significa a extinção da atividade de lá de uma forma tempestiva, sem planejamento. Tem também uma coisa boa, né? A geração de novos postos de trabalho e implica, portanto, no desafio da qualificação profissional. Hoje a gente tem uma figura que é o analista ambiental. O analista ambiental, ele está em todos os setores, ele está na indústria, está no setor de serviços e espalhado em várias atividades econômicas. Há 10, 15 anos atrás, se você entrasse lá num Cato da vida, num LinkedIn da vida, e colocasse uma busca por analista ambiental, você ia encontrar muito pouca coisa. Hoje você encontra muita coisa, inclusive muita busca por esses profissionais. O que mais que já está acontecendo? Aumento dos custos das empresas para mitigação e ou adaptação às exigências que ora vem da legislação, ora vem por políticas de liberalidade por conta própria, que é o ES, com a caixinha do ESG, né, que é a sigla em inglês para governança social e ambiental. Esse aumento de custo nas empresas, ele é um grande desafio para a gente. Porque se as empresas precisam aumentar custo para manter as atividades, é uma possibilidade sempre muito grande de que a mão de obra acabe ou pagando o preço desses custos com demissões ou com muito mais dificuldade de avançar em direitos e remuneração, avançar em benefícios, remuneração e melhores condições de trabalho. Isso pressiona, isso não é um ambiente que nos favorece. E tem alguns exemplos que são reais sobre isso. Então, são coisas que já estão acontecendo, tá? De maneira difusa, o que que acontece? Acontece de maneira difusa, que eu estou dizendo aqui, é que não é numa empresa específica, num local específico, mas que está mais espalhado aí pela sociedade. De maneira difusa, o que acontece é uma busca, é uma tentativa de alterar a alocação dos fundos públicos. O que que é isso? Um exemplo. Os combustíveis fósseis, pasmem, eles são extremamente subsidiados. O carvão é um caso. Ele é extremamente subsidiado e todos nós pagamos o subsídio do carvão na conta de desenvolvimento energético, na nossa conta de energia elétrica. Todo brasileiro paga esse subsídio e outros. Então, significa que há uma pressão, nem sempre bem sucedida, né,
no sentido da descarbonização, para fazer uma alocação desses fundos. E fazer uma alocação desses fundos públicos significa desincentivar atividades e incentivar outras atividades. E aí gera uma preocupação danada, né? A gente tem acompanhado, a Rosalina estava aqui no começo, ela está acompanhando bastante também a questão das energias renováveis. Do ponto de vista do emprego, trabalho decente, na, vamos dizer assim, na definição nua e crua ali que a OIT coloca, né, que é o trabalho adequadamente remunerado, livre de discriminação, com representação sindical, todas aquelas características, elas são mais bem atendidas hoje no setor fóssil do que na energia renovável. Que você tem dificuldade de representação sindical, que você tem uma quarteirização, que ele não ele nasce já quase quarteirizado, né? Ele não passa por um processo de terceirização como passou e vem passando ainda a Petrobras, por exemplo. Ele já nasce quarteirizado, ele já nasce numa lógica do capital financeiro total. Inclusive, quem detém essas eólicas são fundos de investimento. São fundos de investimento. Teve um tempo, talvez alguns de vocês se lembrem, que o Banco do Brasil mandava mensagem, quem tem conta no Banco do Brasil, ele mandava mensagem para saber se você queria investir em fundo de energia renovável, que eram fundos que emprestavam dinheiro, que faziam o papel da intermediação financeira, passando dinheiro para essas empresas que iam tocar os empreendimentos. E nem sempre quem toca o empreendimento é o dono da empresa, não, quase sempre não é, né? Esse descasamento, enfim. Isso é uma coisa que a gente já tem percebido há muito tempo e a gente precisa entender, pegar, segurar esse touro a chifre, né? De que muitos dos empregos que estão sendo gerados, que são empregos ambientalmente melhores, não são necessariamente empregos melhores do ponto de vista do trabalho decente e do ponto de vista do que aquilo que o movimento sindical brasileiro entende que seja positivo. O que mais que acontece? Já acontece. Aumento do custo de vida associado principalmente ao aumento do preço dos alimentos. A gente vem acompanhando ao longo desse último ano e do ano passado que muito da queda de popularidade do presidente Lula é o carrinho do supermercado. E no carrinho do supermercado tem crise climática. Café, por exemplo, ele nós tivemos um problema climático com o café. É muito difícil para alguns itens cravar se é só questão climática ou se tem outros efeitos, mas para alguns produtos é mais fácil cravar porque a gente tem melhor, mais bem demonstrado. O caso do café foi um deles. A gente teve um período onde a gente deveria ter determinada condição de clima, não teve. Café é uma planta de 2 anos, então a gente ainda está pagando o preço de uma safra ruim lá de 24. A perda da qualidade ambiental, ela muitas vezes ela é a causa de grandes migrações ao redor do mundo, tá? Dentro de um ambiente, dentro de um país ou dentro de uma região, eventualmente a gente pode assistir migrações de menor escala. Mas para a gente ver um retrato grande, ter um retrato grande e saber, olha, isso aqui não é o que está para acontecer, isso aqui já é uma realidade. Existem grandes deslocamentos de populações por perda de qualidade ambiental, de lugares que passam a ser secos ou passam por uma mudança de regime de chuvas que inviabiliza as atividades agrícolas que aquelas pessoas têm a capacidade, têm o conhecimento de elaborar, têm o labor de produzir. Soma-se a isso que muitos desses deslocamentos, eles vão de lugares com perda de qualidade ambiental para lugares onde também não tem boa qualidade ambiental. Então, é um retrato tristíssimo e que, segundo a Agência Nacional da ONU para Refugiados, a Acnur, ela estima que a gente tenha 120 milhões de refugiados climáticos no mundo hoje. É o meio Brasil, né?
pouquinho mais do que metade de um Brasil. Vulnerabilidade no local de trabalho e, portanto, problemas para o trajeto trabalho-moradia. As populações que vivem nas áreas de risco são as populações, evidentemente, mais pobres e são parte da nossa classe trabalhadora. O CEP, principalmente nas regiões metropolitanas, onde você tem uma questão de deslocamento que decide se você chega no trabalho ou você não chega no trabalho, é mais um problema. Eu moro em São José dos Campos, mas eu acompanho muito que é interior de São Paulo, um local na cidade de São Paulo que se chama Jardim Pantanal, porque alaga. Ele sempre chamou Jardim Pantanal porque alaga. Mas ele acabou sendo uma área, ele hoje é uma área que foi sendo ocupada porque a população mais pobre vai para essas áreas que é onde ela consegue se estabelecer, fugindo da especulação imobiliária e do alto preço dos imóveis, né? Um CEP no Jardim Pantanal significa que você vai ter dificuldade de contratação, porque ao olhar aquilo, fala assim, não, essa pessoa com uma chuva não chega aqui. Eu perco mão de obra. Isso significa abstenção ao trabalho. Então, o CEP, ele é determinante nas metrópoles, muitas vezes determinante para saber se você vai conseguir a vaga ou não. E esses CEPs, vulneráveis aos eventos climáticos extremos, eles se somam, e tem mais uma camada que veio para ele, que é essa do clima. Tenho certeza, eu tô falando bem devagarzinho aqui, mas tenho certeza que vocês estão visualizando tudo, né? Fala, olha, tô nesse CEP ou não, ou tenho um CEP que não alaga, né? É mais fácil o CEP que não alaga ter mais chance de contratação. Perda de produtividade. Em 2019, a OIT lançou um relatório, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro, mas era sobre calor, especificamente sobre calor. E ali havia uma estimativa de perda de 2% de produtividade ao ano por causa do calor em atividades que são exercidas no tempo. Por exemplo, agricultura, construção civil. Vamos lá, construção civil. Recentemente apareceu notícias, eu não sei se foi da Itália ou da Espanha, eu acho que foi da Itália. Se alguém souber aí, por favor, escreve aí para gente em que os trabalhadores, né, a gente lá é verão, o verão europeu tá muito quente, porque vai ser isso, cada verão vai ser o mais quente da história e isso sucessivamente, né? Cada verão vai ser o mais quente da história. Por um outro lado, o verão que você está vivendo, ele já, ele já é o verão mais friozinho. Pode esperar que o próximo, a tendência, segundo os dados do IPCC, é de uma piora. Então, há uma negociação hoje para diminuir o horário, de trabalho nos períodos mais quentes ou eliminar esse trabalho nos períodos mais quentes. Então, você tem que alocar a jornada de trabalho eliminando o período mais quente. Isso é um grande desafio, tanto para as atividades, por exemplo, ó, eu estou falando aqui de agricultura, eu estou falando de asseio urbano, eu estou falando de construção civil, eu estou falando o que mais que são atividades que dependem da rua? O trabalho de entregas, o trabalho dos carteiros e das carteiras, todos esses trabalhos que são exercidos na rua, eles são trabalhos que são já passíveis, inclusive no Brasil, de haver uma negociação. Olha, nesse período aqui, não dá. Olha, vamos lá, gente. 37 graus, Ceará, 2 horas da tarde, sensação térmica de 40. Se um trabalhador ele tem insolação e ele sofre um acidente que resulta numa queda que pode vir a levar a óbito, isso foi um acidente? Como isso pode ser um acidente se isso é o óbvio que vai acontecer numa condição dessa? Então, Opera, Renata, 20 minutos, tem mais 10. obrigado, Celso. Então, isso foi um acidente, né? Não, possivelmente já não entra no aspecto de um acidente, possivelmente entra já no aspecto de uma negligência, né?
A gente já pode começar a. Eu sei também que a gente tem períodos muito quentes no sul do país, embora quem não mora no sul acha que faz frio o tempo todo, não é isso, gente? Acha que o tempo todo tá frio, né? É, eu tive em Porto Alegre uma vez que eu descobri que o apelido era Forno Alegre, né? Estamos aqui em Forno Alegre. Minhas colegas do DIEESE lá disseram, olha, aqui é Forno Alegre, né? O que mais que já acontece? É uma sobreposição dessas áreas mais quentes com o déficit de trabalho decente. Esse mesmo trabalho que a OIT fez, onde ela disse, olha, a gente tem aqui uma perda de produtividade do trabalho por causa do calor. A estimativa do IPCC olhando para o mapa mundi, é um aquecimento, um aumento da temperatura média nessas áreas aqui. Aí há uma sobreposição de dois mapas. Esse mapa da projeção do aumento da temperatura com o mapa de déficit de trabalho decente. O que é o déficit de trabalho decente? Por exemplo, no Brasil, a informalidade significa um déficit de trabalho decente, né? Que é o trabalho o trabalho desprotegido. Então, essa sobreposição, ela dizia o seguinte: olha, vai esquentar bastante aonde já tem déficit. Olha que problemão. Então, são várias camadas que vão se justapondo, que se acumulando e nos desafiando. Bom, COP. Vamos entrar na COP. O que eu gostaria de trazer aqui de elementos sobre a COP? Eu gostaria de chamar a nossa atenção, e eu também tenho feito o exercício de olhar para isso, menos para a COP em si, do que para aquilo que a COP vem estimulando o Brasil a entregar e o momento posterior. O que são esses estímulos e essas entregas do Brasil para a COP? Sendo o Brasil sede da COP, há toda uma discussão interministerial e dentro de cada ministério sobre entregas de programas, de projetos que, infelizmente, ainda estão nessa fase. A gente teve o golpe de 2016, ele causou um prejuízo para a discussão das políticas ambientais no Brasil que a gente ainda não conseguiu recuperar. Hoje, a gente ainda não conseguiu recuperar. Em alguns setores, a gente voltou hoje para aquilo que a gente tinha antes do golpe. Mas avançar com aquilo que a gente já tinha em relação ao golpe, eu acho que a gente tem muito pouca coisa. Eu, inclusive, não vejo muita, mas claro que eu não consigo olhar tudo e a gente tem um grupo aqui que pode ajudar, e outros especialistas aí no Brasil inteiro, para a gente ter o mapa completo. Mas foi um prejuízo muito grande. O que o Brasil vai entregar na COP e já está fazendo entregas parciais? A gente está falando do Plano Nacional de Mitigação, do Plano Nacional de Adaptação, a gente está falando da Taxonomia Sustentável Brasileira, que vai ser entregue, a primeira etapa é uma entrega que mira a COP. Então, estou citando apenas três elementos da política ambiental que já estão sendo entregues. A adaptação já está disponível no site. Mitigação, ainda não. Em que site? Do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática. Então, essas entregas são parciais, falta ainda a mitigação. Mitigação e adaptação são dois termos chaves para olhar para a COP e para o depois da COP também, né? E para o antes também. A adaptação são as mudanças necessárias que a gente precisa fazer, porque a gente já contratou uma mudança do clima. O gás carbônico, ele fica na atmosfera, o CO2, ele fica na atmosfera por décadas, tá? Outros gases duram menos, mas o CO2, a gente já contratou. Todo o CO2 que a gente já emitiu, ele está contratado, ele vai permanecer décadas. Mitigação significa diminuir a emissão de gases de efeito estufa. É o que eu faço, uma coisa é o que eu faço para diminuir e a outra coisa é o que eu faço para adaptar. Ah, mas por que eu não trabalho só com a diminuição
e larga esse negócio de adaptação para resolver o problema, porque o problema já está contratado. E a gente já precisa fazer adaptação, a gente precisa fazer adaptação que vai desde do que as colegas brilhantemente trouxeram no início, eu entrei um pouquinho atrasada, mas eu peguei um pouquinho ainda dessa relação entre Texas e Rio Grande do Sul. Isso já está contratado e isso precisa ser adaptado. E não só no Rio Grande do Sul, mas várias outras capitais, cidades no Brasil inteiro precisa fazer as adaptações. A gente precisa adaptar salas de aula e escolas, o ambiente escolar, para que os professores e alunos não tenham, os alunos não tenham perda de aprendizado e os professores e os profissionais da educação tenham condições de trabalharem. No calor muito intenso aqui em São Paulo, no início desse ano, as escolas dispensaram os alunos mais cedo. No horário que vai ficando mais quente, a partir das 11 horas, os alunos eram dispensados. Eu não sei dizer para vocês se eles foram dispensados já alimentados, porque é o horário que vai começar a acontecer a alimentação. Não sei dizer para vocês, mas é desinformação minha, se os professores tiveram algum prejuízo em termos de horas aulas dadas. Eu não duvido nada que o governo tinha tentado até descontar dos professores ou exigido a reposição, né? Não sei dizer isso, eu sei afirmar que com toda certeza os alunos foram dispensados. Então já exige adaptação, né? E a mitigação olha, é a descarbonização, é economia circular, é mudanças no padrão de consumo, e tudo isso, ele já é uma entrega pré-COP, pré-COP. Até porque a COP não vai discutir o Brasil. A COP vai discutir o mundo, né? Então, eu quero chamar atenção para algumas coisas que o governo está fazendo antes e o que vai também acontecer depois, com isso que está sendo, com essas entregas que estão sendo feitas. E para finalizar, Celso, é com muito pesar que a gente tem assistido desde 2019, a gente no Diese nós temos nos mobilizado numa área que a gente chama de trabalho e meio ambiente. Então, a gente tem os cursos de extensão, a gente tem disciplina na escola Diese, a gente fez e continua fazendo uma série de encontros, palestras, atividades formativas, publicações técnicas que estão no site do Diese, convido vocês. Se entrar no site do Diese e buscar por tema transição energética, vai aparecer todos os nossos trabalhos, que não são poucos, e são trabalhos do movimento sindical, para o movimento sindical. Há uma ausência do tema trabalho na discussão ambiental, tá? Então, aqui, para a gente estamos entre trabalhadoras, estamos no campo sindical e entendemos a importância do trabalho, que é central, que é sobre como as vidas se organizam, tem uma centralidade no capitalismo, esse trabalho, mas esse mesmo trabalho, ele não aparece nas discussões sobre meio ambiente. Então, muitas das vezes, o DIEESE, os dirigentes sindicais que estão aqui presentes, eles têm tido recorrentemente a experiência de, no debate ambiental, levantar o dedinho e falar assim: mas e os trabalhadores? E as comunidades? E essas pessoas, se elas perdem o emprego aqui, para onde elas vão? A gente precisa investir nessa outra atividade, mas quem vai trabalhar? Qual é a qualificação profissional necessária? Em que aspectos, em que áreas a gente tem que investir para garantir que sejam contratados novos trabalhadores e em boas condições? E a gente não fala isso só de uma maneira corporativa, porque isso significa uma sociedade em que eu tenho uma menor desigualdade entre capital e trabalho, é uma sociedade melhor, é uma sociedade menos desigual, quando o trabalho avança. E a desigualdade, ela também é um grande problema, uma grande raiz, uma causa de danos ambientais, né? Mas isso é um outro debate, né? Não vamos abrir, deixa essa caixinha aqui. Tem várias outras caixinhas que a gente podia abrir, do desenvolvimento sustentável, das alternativas, mas a gente vai parar por aqui, né, Celso, para a gente seguir o tempo, né? Muito bem, companheira Renata. Acho que uma explanação do Vicente e da Renata aqui, uma complementa a outra, no sentido da gente buscar
alternativas, soluções para essa crise climática, e uma forma muito clara, tanto colocada pela professora Renata quanto pelo companheiro Vicente, a proteção que os trabalhadoras, que os povos originários, que as camadas mais vulneráveis da sociedade precisam ter. Então, nós temos aqui no chat algumas observações. Eu vou fazer aqui um apanhado meio que geral. Tem a Adriana Maria e a Maria colocam duas preocupações em relação à agricultura familiar. O porquê tão pouco investimento em política pública para a agricultura familiar, que é mais sustentável, ou enfim, para que tenhamos alimentos produzidos de uma forma mais saudável e menos agressiva ao meio ambiente. Então, a necessidade de política pública, e por que não existe isso? Esse é um elemento extremamente... Existe muito pouco, né? Então, é um elemento muito importante. O companheiro Hélio também coloca essa questão uma proposta para os trabalhadores do campo, que são mais afetados pelas mudanças climáticas. E aqui eu colocaria do campo e, por exemplo, tem um debate todo trazido, já aconteceu nos nossos encontros anteriores, e o companheiro Vicente levanta, a Renata também, que é, por exemplo, lá de Candiota. Bom, ao eliminar ou ao terminar as usinas de carvão, o que se faz com os trabalhadores? Qual a reconversão para qual cadeia produtiva é necessário fazer isso? Outras preocupações aqui, por exemplo, da companheira Fátima Aparecido, que traz o tema que também vocês comentaram aqui, das dificuldades, por exemplo, de professores e estudantes em salas de aula com altas temperaturas e sem condições ambientais mínimas de suportar o calor. E aqui eu quero frisar que, por exemplo, o CEPER, sindicato, onde a professora Elenir foi presidenta ali por 3 gestões, conseguiu agora no início do ano, não me lembro se foi março ou abril, por exemplo, uma liminar suspendendo as aulas em função da alta temperatura e as escolas sem nenhuma condição de abrigar ali professores e alunos para ter condições mínimas de estudo. Então, o que pode se dialogar nesse sentido? A Carol Borba também faz aqui uma pergunta, uma afirmação, entre a produção de energia eólica e solar não gera empregos? Eu acho que geram, especialmente na produção dos insumos para as usinas, né? Mas, enfim, está aí a pergunta. E a Neuci e o Jefferson trazem duas questões aqui, que é a importância dos sindicatos, a CUT, as confederações, se organizarem e buscarem elementos ou cláusulas nas suas convenções coletivas que protejam os trabalhadores, sejam das ondas de calor, ou, enfim, dos próprios desastres ambientais que estão aí por conta da questão climática. E o Jefferson aqui, inclusive, faz um pouco em cima do que a Renata falou, que há países já que têm, por exemplo, têm reduzido a jornada, têm suspendido o trabalho em momentos de altas temperaturas. A Espanha já faz isso e, segundo ele, a Alemanha e a Grécia já estão também dialogando sobre isso. Então, acho que no país a gente precisa pensar bastante nisso. A Elenir também faz uma questão aqui do agro. O agro é o grande culpado na agressão do meio ambiente. Inclusive, nós fizemos um seminário no Rio Grande do Sul sobre o debate do meio ambiente, e tanto a Miriam da FUP, quanto outros companheiros trouxeram elementos extremamente importantes. Por exemplo, o agro hoje produz um efeito estufa muito maior do que as cidades. Então, são elementos que estão colocados aí. Então, eu queria, assim, para concluir, bem objetivamente, companheiro Vicente, companheira Renata, nos seus 5 minutos, sei que é pouco esse tempo, mas como que os trabalhadores, o que os trabalhadores, de uma forma organizada, devem priorizar no debate da COP30? Essa é uma questão que para a gente não ir lá com uma pauta extremamente densa e não acumular em nada. Qual é que seria o principal, além do que vocês colocaram aqui,
a transição justa, o Vicente frisou muito, a gente tem debatido isso bastante, também a Renata, temos que os países ricos são os que têm que pagar essa conta da transição energética justa. Mas só isso, a gente levar só, digamos, objetivamente, o que a gente tem que disputar fortemente lá. Esse é o grande dilema que muita gente tem para não se diluir em várias pautas. Passo para o Vicente, e companheiro Vicente, é uma agressão ele passar só 5 minutos, mas é o que eu tenho, né, companheiro Vicente? 5 minutos para ti. Salsinho, companheiras e companheiros. Eu acho que o que todos nós, e a CUT, as centrais sindicais e os sindicatos, aprenderam a fazer reivindicações e proposições que vão muito além da justa questão salarial. E eu acho que o que nós todos temos que reivindicar hoje é o reequilíbrio da natureza. Porque, como nós estamos vendo, e a Renata explicitou muitos casos, quem sofre com isso são os trabalhadores, são os mais pobres. Né? Então, nós temos que reivindicar em todas as frentes possíveis o rei que acabar, pelo menos estabilizar as crises climáticas, porque elas atingem pesadamente a todos. A Renata explicitou várias maneiras como elas atingem. A questão, por exemplo, e elas vão continuar, o dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa, em torno de 60% a 70% do volume dos gases de efeito estufa é o dióxido de carbono. Ela falou em décadas, há quem diga que há séculos. Então, essa desgraça vai continuar. Ele não desmancha. Né? O que nós temos que fazer existem já estudos, felizmente, de como se poderia captar de volta ou destruir esses gases de efeito estufa. Tomara, eu sei que a Alemanha tem feito um esforço grande nesse sentido, porque enquanto eles estão aqui nos meios de produção, a Petrobras, por exemplo, reinjeta muito gás nos poços de gases. Ela não permite que eles levantem, eles entrem na atmosfera. Mas e quando eles estão lá em cima? Tem como tirar de lá? Essa é uma pesquisa que está sendo feita. Se isto for bem sucedido, ótimo, mas não vamos contar com isso por enquanto. A questão de melhorar o clima, eu queria trazer um outro exemplo aqui. Né? Em Porto Alegre, no verão passado, aliás, nós somos sobreviventes. Nós vivemos entre alguma coisa abaixo de 0 e acima de 40. E isso não acontece em estações bem definidas, não. Isso pode acontecer a qualquer momento do ano. Né? Então, como é que você equilibra o clima? Eu quero trazer aqui o exemplo de Medellín, na Colômbia, que eu tenho procurado, eu tive a oportunidade de visitar agora em janeiro. Eu quero falar muito desse exemplo, porque em 2016 eles tiveram, a cidade de Medellín teve 1.761 mortes em função do clima e da poluição. E isso está resolvido hoje. Hoje, Medellín recebe prêmios internacionais como a cidade da eterna primavera. Como? Ela implantou 30 corredores verdes. Eu vi com meus olhos. O que são esses corredores? Mato. Literalmente mato. Eles pegaram sementes da região e, em vez de plantar plantinhas, espalharam as sementes, deixaram que a própria natureza se desenvolvesse. Então, você tem mato. Estas árvores são excelentes captadoras, tanto da poluição como dos gases de efeito estufa.
mudou o clima. Isso nós precisamos, por exemplo, em Porto Alegre. Quem viveu janeiro, fevereiro aqui em Porto Alegre sabe o quanto não era impossível trabalhar com aquele calor. E era um calor que não só era calor, mas ele também perfurava a pele da gente. O que era aquilo? Os raios ultravioletas. Então, a arborização, combinar a arborização com o meio urbano é fácil de fazer, não é tão caro e é um remédio muito bom para equilibrar o clima e reter boa parte da poluição. Então, eu quero insistir. Como é que nós podemos fazer isso, Salsi? Nós podemos reivindicar isso junto às prefeituras, fazer uma ação. A CUT, por exemplo, pode liderar um movimento nesse sentido. Obrigado. Muito bem, Vicente, te agradecer mais uma vez aqui e certamente vamos fazer outros debates contigo. Acho que a CUT do Rio Grande do Sul certamente vai te provocar ali para esses debates tão importantes. E passo agora de imediato para a companheira Renata, pelos 5 minutos aqui para fazer as suas considerações finais. Certo. Obrigada, Celso. Vamos lá. Bom, eu vou tentar ser objetiva na sua questão, né? Eu gostei muito dos comentários aí que as pessoas fizeram, trouxeram vários no nosso debate, e fico contente que vai ter mais espaços para a gente fazer essas discussões, viu, Celso? Fico bem contente aí que você já deixou aí a portinha aberta. Mas o que os trabalhadores devem priorizar na COP30? Bom, em primeiro lugar, a COP30 é a Conferência das Partes. A nossa parte é o nosso governo nacional. Então, o nosso governo nacional precisa conhecer a nossa pauta. É o nosso governo nacional que é responsável por negociar a nossa pauta. Então, a primeira coisa é fazer com que o nosso governo assuma a nossa pauta. Qual é a nossa pauta? A gente vem construindo, vocês vêm construindo. A gente tem a transição justa, a gente tem aí uma série de itens, não vou entrar nesses itens agora, mas a gente tem, inclusive, já escrito, mas é bom também que a gente possa, em algum outro momento, com certeza, se debruçar para que a gente possa entender, compreender melhor, ou adendar, ou acrescentar, ou tirar. Mas a nossa parte é o governo. Na negociação, a cópia é uma cúpula. Então, se o nosso governo não for negociar a nossa pauta, difícil. Isso é o melhor dos mundos, o nosso governo negociando a nossa pauta. Está na nossa governabilidade fazer isso? Está na nossa governabilidade buscar que o governo conheça a nossa pauta. Está na nossa governabilidade que o governo negocie a nossa pauta? Quem dera, né? Quem dera. Mas essa é a nossa primeira tarefa, sem dúvida. Entregar a nossa pauta para o nosso governo e buscar que ele negocie, que ele seja o porta-voz da classe trabalhadora e desses anseios que a gente elenca nas pautas. Sobre o que está na nossa governabilidade. Denunciar o escândalo que é a COP vem fracassando ano a ano para arrumar financiamento, porque esse tem sido o grande problema e vai ser a grande discussão da COP no Brasil, o financiamento. Quem é que financia o que é necessário para fazer a mudança climática? É esse o debate que aconteceu nas COPs agora dos países petroleiros, e é um debate que deveria ter sido concluído na COP passada, mas ele se arrasta e vai vir para Belém, que é quem paga a conta, que já foi falado aqui, não sei se foi o Celso ou se foi o Vicente, que falou, olha, a discussão dos países pobres e dos países ricos, quem é que paga essa conta? Porque muita coisa precisa ser feita, adaptação custa dinheiro, mitigação custa dinheiro, transição energética justa custa dinheiro, transição ecológica custa dinheiro. E quem é que paga isso? Quem gerou os problemas ou quem é que é mais atingido pelos problemas sem ter gerado e sem ter sido beneficiado pela indústria, pelos bens de consumo, pela bonança das mercadorias nos países ricos, tá? A denúncia, gente, infelizmente, ela tá fácil de ser feita. Na última COP, saiu um número que era necessidade de financiamento de 300 bilhões, eu nem sei quanto que é isso, não me pergunte, tá? 300 bilhões de dólares por ano
e não apareceu esse dinheiro. No entanto, quando o Trump assumiu e falou, nós vamos diminuir a nossa ajuda para a OTAN, em questão de horas, tá? A União Europeia falou, nós arrumamos 800 bilhões aqui para aumentar o financiamento à OTAN, financiamento militar. Então, em horas, apareceram 800 bilhões de dólares, mas não aparece 300 bilhões para o financiamento climático. Essa é uma denúncia que a gente precisa ter em boa conta. O que dá na nossa alçada, na nossa calçada também fazer? É fortalecer as alianças e a troca de experiências com o país, com os outros países que estão lá. O que está na nossa alçada a fazer? É fazer com que a cúpula dos povos ela seja uma troca de experiência entre setores que precisam ainda reconhecer e conhecer melhor as suas pautas e travar a luta em conjunto, que são, no Brasil, principalmente, indígenas, comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas, tá? Essas pautas precisam ser conhecidas e reconhecidas de lado a lado. E isso está na nossa alçada, tá? Então, retomando. Primeira coisa, o governo precisa conhecer a nossa pauta e a gente precisa fazer a pressão para que o governo negocie a nossa pauta. Nós precisamos denunciar a ausência do financiamento climático num mundo que entra em guerras e arruma dinheiro para isso, mas não arruma dinheiro para fazer o financiamento climático sair do papel. A gente precisa fortalecer as alianças, tanto as internacionais quanto as internas, porque na COP ela é um evento e evento é evento. Ela tem decisão, tem importância, mas ela termina e a gente vai continuar na luta. Tem coisa que está na nossa calçada também, mas não é necessariamente para a COP, que é como a gente melhorar a negociação coletiva sobre esse tema, que tem a ver, inclusive, com o que foi falado aí sobre o ambiente escolar, e outras cositas mais, inclusive empregos na eólica e solar, tá? Então, resumir. Muito obrigado, Vera Renata. Certamente a gente vai fazer outros debates contigo, com o Vicente, enfim. Aí queremos chegar na COP30 com essas pautas na ponta da língua, na consciência e na mobilização. E agora, agradecendo todos e todas, mas eu vou passar a chamar aqui a companheira Rosane Bertotti, que vai dar sequência aqui no nosso encontro e encaminhando a gente para a COP30, né, Rosane? É contigo, a companheira Rosalina lá do Pará, de Belém do Pará, o companheiro Renato, secretário-geral da CUT, e se o companheiro Lisboa, nosso secretário de Relações Internacionais, estiver por aí, apareça e vamos fazer esse caminho, chegar na COP30 a milhão. Olá, companheiros e companheiras. Boa noite. Que bom estar aqui com vocês novamente nesse oitavo ciclo. Obrigada aos nossos debatedores de hoje. Obrigada aos companheiros e companheiras que estão conosco nesse nosso oitavo encontro aqui do nosso ciclo. Acho que essa jornada, quando a gente pensou essa jornada, estou olhando para o Tácito aqui. Tá, estou olhando para ti quando te liguei e te desafiei e disse assim, Tássio, vamos escrever um ciclo de debate sobre a COP30. E aí você me disse, Rosane, vamos escrever um ciclo, mas vamos fazer um ciclo de diálogo formativo, porque nós somos a formação e a formação tem essa coisa, isso que a Renata trouxe na fala dela também, dessa questão de ser um processo pedagógico, né? Dessa questão de trazer isso para o debate. E, sem dúvida nenhuma, esses 8 encontros foi momentos incríveis. E nós construímos esses processos todos de forma junta. E encerramos esse oitavo encontro com o ciclo do diálogo formativo. Eu quero dizer assim que o meu coração se enche de alegria, assim, se é uma coisa assim, estou muito orgulhosa desse processo e dessa construção. E quero convidar aqui, pedir para os nossos assessores, nossos que estão cuidando do destaque, para destacar aqui a nossa querida secretária de Meio Ambiente, a nossa querida Rosalina Amorim. Venha para cá, querida Rosalina, para cá para o debate.
E convidar também o nosso secretário-geral, o nosso companheiro Renato Zulato, né? Nosso companheiro secretário-geral, que também não mediu esforços nessa articulação, nessa construção conjunta que fizemos. Era para estar conosco aqui também nesse finalzinho, nosso querido companheiro Antônio Lisboa, mas ele está pelo mundo afora aí construindo a política, defendendo a classe trabalhadora e defendendo as posições da nossa Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, também envaidecidas aqui também, porque todos nós que ficamos aqui não conseguimos ouvir o pronunciamento do presidente, alguns de vocês provavelmente ficaram de orelhada ali, né? Mas nós não conseguimos, né? E se o Lula diz que o Brasil é dos brasileiros, a gente diz que a luta é dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, querida Rosalina, para você, que é nossa secretária de Meio Ambiente, o que significou esse ciclo, esse momento e o que te leva à COP? Aí uma fala rapidinha, como a gente combinou, de 3, 4 minutos no máximo, para a gente ir encerrando esta noite de hoje. Rosane, boa noite a todos os companheiros e companheiras. Na verdade, foram 8 ciclos de formação maravilhosos, né? Com a participação de vários companheiros e companheiras aí das estaduais, das escolas. Acho que a gente precisava disso, né? O Brasil precisa fortalecer esse debate, a classe trabalhadora precisa fortalecer esse debate do meio ambiente, entender um pouco mais. Acho que a fala da Renata e do Vicente hoje trouxeram grandes informações também, né, dentro dessa discussão. São muito ricos, né? São muitas questões também que a gente precisa aprofundar cada vez mais, né? Sobre a questão da transição justa, das várias transições. Quando o Vicente cita a categoria bancária, é isso, estamos passando por uma transição na categoria bancária, do ponto de vista da tecnologia, né? Da inteligência artificial, né? E aonde fica os trabalhadores nesse processo, né? São terceirizações, pejotizações em vários dos setores, né? Na mineração, na cadeia de petróleo e gás, são várias, né? Várias as categorias que estão sofrendo mudanças por conta muito dessas questões climáticas que a gente está vivenciando e a gente tem que combater, né? Então, a gente precisa ampliar, né? Parabenizar a Rosane pela a Secretaria de Formação por esses ciclos que foram realizados e dizer a todos os companheiros e companheiras que a gente precisa ampliar. Cada sindicato, cada ramo, cada entidade nossa, as estaduais, precisam chegar nas bases e discutir, né, todas essas pautas e para que a classe trabalhadora esteja se apropriando desse debate, que é um pouco isso. Quando a gente vai para a COP, faz toda a discussão, né, que foi trazida pela Renata, sobre o debate de transição justa, aonde fica a classe trabalhadora nesse processo? Se a gente não estiver acompanhando, se a gente não estiver discutindo, se a gente não estiver colocando o trabalho nessa discussão, ele não aparece. Ele aparece em todas as outras pautas, todas as outras questões, mas a classe trabalhadora não aparece. Então, a gente tem que estar junto, a gente tem que fortalecer esse debate e a gente tem que ampliar, porque tudo isso, né, vai refletir no nosso futuro lá na frente. Acho que é isso, Rosane, obrigada pela oportunidade, né, parabenizar mais uma vez, dizer que a gente está junto aí para construir, né, e fortalecer cada vez mais a classe trabalhadora nesse processo. Ah, só uma coisinha, Rosane. Eu acho que hoje a gente soltou uma nota aí, agradecer o Renato pelo empenho também da Secretaria-Geral. A gente acabou de soltar uma nota em protesto à aprovação desse projeto. Temos que fazer muita mobilização, muita manifestação de rua, muita inserção dentro do Congresso, junto com o presidente Lula, para que esse projeto seja vetado pelo presidente Lula. Não dá para a gente aceitar esse projeto, esse PL da devastação, da forma como ele passou. Então, essa é uma luta que tem que ser nossa também, e a gente tem que ir para a rua e levantar essa bandeira contra esse projeto, contra esse PL da devastação. Obrigada, Rosane.
dialogando com a questão da educação popular, o papel da classe trabalhadora, a gente foi seguindo com muita firmeza. E agora, quando a gente olha um pouquinho com o olhar do retrovisor e olha e pensa o seguinte, que legal, fizemos um processo incrível e com passos fortes e passos firmes. Temos certeza que aqui não foi apenas um aprendizado técnico, ele foi também de entender o que é, às vezes, alguma sigla, o que é essa dita COP30, que essa COP não começou hoje, e que a COP não é uma coisa do Brasil, ela vai acontecer no Brasil, e, portanto, nós temos que fazer todo esse debate, né? Compreendemos também que não se pode discutir crise. Oi, gente, parece que Travou, né? travou a internet Os ali, né? agricultores, as agricultoras, né? E nesse sentido a gente tem essa participação e entender que a formação tem um papel, que a Secretaria do Meio Ambiente tem um papel, que a Secretaria de Relações Internacional tem um papel, mas isso precisa ser assumido pela CUT como um todo, precisa ser assumido como uma pauta da CUT. E por isso eu quero passar a palavra ao nosso secretário-geral, Renato Zulato, né? Que companheiro de luta, trabalhador do setor químico e que está junto conosco na trincheira. Com você a palavra, Renato. Boa noite, Rosane. Boa noite a todos os companheiros da Rede CUT. Eu não poderia... que pena que acabou esse debate, né? Aqui, como diz o Vicente, daria mais umas 2 horas de debate e prorrogaria para mais... Ele encerrou, mas ele não terminou, né? Porque essa é uma pauta permanente que nós estamos... A CUT não tem fugido de fazer esse debate. A companheira Rosane, à frente da Secretaria Nacional de Formação, a companheira Rosalina, no dia a dia a gente tem feito, até porque nós estamos mobilizando a nossa militância, as nossas organizações, os nossos sindicatos, a estarem na COP lá em Belém do Pará, em novembro, exatamente como foi colocado aqui, e o centro do debate nosso tem que ser o trabalho. Eu queria parabenizar, Rosane, e assim, ter muito orgulho da nossa rede de formação, porque a gente está aqui encerrando essa etapa de 8 atividades que nós fizemos e, com certeza, vocês que prepararam todo esse debate, a gente olha aqui o ciclo dos debates que foram feitos, um complementa o outro, e ele dá muito elemento e no subsídio para nós estarmos lá na COP defendendo, na Cúpula dos Povos, nas atividades autogestionáveis que vão acontecer em Brasília, outras atividades que vão estar sendo colocadas em Brasília, a pauta do trabalho. Eu queria parabenizar o Vicente, o engenheiro Vicente e a Renata, e, mais uma vez, o DIEV está completando 70 anos e nos orgulha muito, porque o DIEV não é uma entidade que só nos subsidia para nossas convenções coletivas, que fala de economia, todas as pautas do DIEV apontam para nós e nos subsidia. Então, o DIEV para nós é um exemplo, por isso que nós estamos sempre fortalecendo o DIEV, coisa que os governos anteriores tentaram destruir o DIEV como uma entidade que está a serviço dos trabalhadores e da sociedade brasileira. Mas eu queria reforçar, a Dilu já colocou aí no chat, e a Rosalina colocou, eu queria, assim, muito rápido, em 15 minutos, vindo para cá, a gente conversando, a assessoria da Rosalina, a Thalita, que é a assessoria da Secretaria-Geral, nós colocamos uma nota de repúdio na votação que houve em Brasília, do PL da devastação, mas, ao mesmo tempo, chamando a nossa militância, os nossos sindicatos, as nossas confederações, as nossas federações, está somando com as atividades de rua e de rede que vão acontecer, porque nós vamos estar cobrando do presidente Lula que ele vete esse projeto. Isso a gente sabe que após votar o veto do presidente, isso volta para o Congresso, mas nós temos que fazer essa ação parlamentar de pressionar o Congresso para que esse projeto não avance, e principalmente como ele foi votado na calada da noite, né? Não foram todos os deputados que votaram a favor,
nós tivemos 116 votos contrários, com certeza a bancada do Partido Trabalhador, da qual sou filiado, dos partidos progressistas, votaram contra esse projeto. Mas ele está aí e nós vamos mobilizar a sociedade brasileira para ir contra esse projeto. Eu só queria encerrar, Rosane, porque assim, todo esse ciclo de debate ele foi para nos fortalecer a estar indo para Belém na COP. Eu concordo muito com o que foi dito aqui pelo Vicente e pela Renata, que o centro do nosso debate lá na COP tem que ser o trabalho. Nós participamos do G20, foi muito difícil colocar nas resoluções finais do G20 o trabalho. Parece que não existe trabalho mais. Se modernizou, vem a inteligência artificial, vem a robotização, e não tem trabalho. O trabalho vai continuar existindo e a classe trabalhadora tem que continuar mobilizando, seja em qual formato que nós vamos executar o trabalho. Eu queria só encerrar dizendo que nós da CUT temos um compromisso e sempre reafirmando todos os espaços que não há justiça climática sem justiça social e sem o trabalho. Que nós estamos mobilizando toda a nossa rede CUT, os nossos sindicatos, federações, confederações, nossos ramos, eles enganjarem lá na COP, está levando uma grande delegação para Belém e, com certeza, ciclos de debate como esse nos enriquece muito e dá muito subsídio, dá muita firmeza para a nossa galera estar lá em Belém na COP30. Então, parabéns mais uma vez. A CUT se orgulha muito desse ciclo de debate que a Secretaria Nacional de Formação tem feito e vai contar sempre com a Secretaria-Geral, porque são somas, junto com a Secretaria de Meio Ambiente também, que está junto com a gente na construção, a Secretaria Internacional, o companheiro Lisboa, que está coordenando pela CUT a nossa delegação, a nossa mobilização e dando subsídio do debate internacional para que nós estejamos muito forte, a CUT, e também junto com as outras centrais sindicais, com os movimentos populares, com o MST e outros movimentos que nós vamos estar lá em Belém fazendo, tendo uma grande participação, e a CUT vai ser protagonista junto com outros movimentos no debate da COP30. Parabenizar todos vocês que construíram. Eu tenho certeza que tem um pedacinho de cada escola sindical nesse debate, de cada CUT estadual, mas com certeza os nossos formadores da escola, os nossos assessores da rede de formação da CUT, como sempre, com certeza virá outros temas que vai nos fortalecer para chegar em Belém, mostrando que nós temos como defender o interesse da classe trabalhadora brasileira. Muito obrigado, parabenizar vocês mais uma vez, principalmente você, Rosane. Vamos fazer outros. Não vamos terminar por aqui, porque até outubro nós temos muito espaço para continuar esse debate. E, com certeza, cada ponto que o Vicente trouxe, que a Renata trouxe, são pontos de debates pontuais que vai fortalecer bastante a gente. Tchau. Obrigada, Renato. E, com certeza, o tema do mundo do trabalho, a gente reafirma que não são os trabalhadores e as trabalhadoras que vão pagar a conta da mudança. E nós vamos colocar com firmeza o debate do trabalho na COP30. Trabalho digno, trabalho decente, proteção social, que a gente possa fazer essa discussão. Uma outra clareza que esse debate nos trouxe é de que não teremos a construção da COP sem o respeito à democracia, sem o respeito ao diálogo social. Então, portanto, a importância de escutar os movimentos sociais organizados é fundamental. A gente estar com uma atuação muito ativa, né? Através do diálogo social. Por isso, nós vamos estar junto com os demais movimentos na COP30, fazendo o debate, fazendo a construção. Aqui algumas pessoas perguntaram, como vai ser? Vai ter debate isso? Vai ter a forma como a CUT vai se organizar? Tem uma comissão de organização da COP30 na CUT, que é composta pela Secretaria de Relações Internacionais, Secretaria-Geral, Secretaria de Finanças, Secretaria de Formação, Secretaria de Meio Ambiente, não sei se eu esqueci alguém, Direitos Humanos e mais mobilização, no qual nós estamos construindo uma proposta de oficinas, debates sobre a COP30 e que a gente vai divulgar através da rede de formação, através da nossa estrutura da CUT. Importante também a gente dizer que
que o debate climático tem a ver com a nossa vida, tem a ver com aquilo que a gente come, tem a ver com aquilo que a gente produz, tem a ver com a questão da segurança alimentar, tem a ver com que as pessoas que vivem no campo, tem a ver com o fortalecimento da agricultura familiar, tem a ver com a questão da reforma agrária, tem a ver com a questão da construção das políticas públicas. E tem muito a ver com aquilo que a Renata falou, que é a questão do financiamento para a gente garantir toda essa questão. Por fim, companheirada, dizer que esse ciclo, hoje termina um debate, mas ele não se encerra aqui, esse debate. Nós temos a nossa plenária estatutária, nas plenárias estaduais. Travou de novo, gente. Travou novamente ali, né? Acho que a Rosane já estava fazendo as considerações. Vamos ver se volta. Tá voltando? Ainda não. Ainda não. Mas é isso. Voltou agora. Voltou. Ai, desculpa, é que a gente não percebeu que caiu aqui. Estava dizendo que nós vamos para as plenárias estatutárias, fazer o debate nas nossas plenárias estatutárias. Teremos um debate, um diálogo sobre a COP30. Vamos fazer a sistematização destes 8º encontros. A CUT Pará está fazendo um grande processo de escutatória sobre isso. E eu acho que é importante a gente construir De novo. De novo, travou ali. Vamos ver. Voltou. Voltou. Eu quero agradecer a parceria que a gente construiu junto com a DGB, essa Central Sindical Internacional que nos possibilitou estar aqui, essa parceria que a gente fez com as nossas escolas, queridas escolas, com todas as suas equipes. Obrigado por essa construção, que a gente pôde viajar por todas as regiões do país, com seu sotaque, com suas músicas, mas também com seu debate, com sua cultura. Quero agradecer também os participantes do FFC, que é o programa nosso da DGB, que eu acho que são parte dessa construção. E, sem dúvida nenhuma, saímos daqui mais fortes, mais encorajados, com mais conteúdo, mas também muito mais desafiado a continuar a construir a luta da classe trabalhadora, a defesa do povo brasileiro, a defesa da democracia. Viva a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras! E viva a nossa rede nacional de formação, que tem feito lindíssimos debates e muito compromisso com a luta pedagógica da construção da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Obrigado, educadores. Muitíssimo obrigado por essa partilha, por essa construção linda que juntos e juntas fizemos. Deixar também um abraço da companheira Sueli, nossa secretária nacional adjunta, que hoje não pôde estar aqui conosco, que está numa outra atividade da CNTE. Nos encontramos por aí na construção coletiva. E agora me chegou um bilhetinho aqui. Você quer aparecer numa matéria bonita do ciclo do debate? Abre a sua câmera. Queremos ver seu rosto. Vamos tirar uns prints bonitos. Queremos olhar para você. Vamos abrir o rosto para que essa foto seja bonita, a identidade. A Sueli está ali! Que bom que a Sueli chegou. Ela tinha mandado mensagem que não ia poder estar conosco, mas está aqui. Ela está lá no Recife, numa outra atividade da CNTE. Um abraço, querida Sueli, que esteve sempre conosco no dia a dia aqui da construção do CIP. Isso, olha só que beleza! Quanto homens e mulheres de luta, de diversas cores, de diversas raças, de diversas categorias, são esses homens e essas mulheres que constroem a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Valeu, gente! Um grande abraço! Tchau, gente. Bom descanso. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, parabéns, obrigado.